Mas então vamos lá, que agora eu vou falar pra vocês sobre os ciúmes na visão sistêmica. Só que é claro que eu não vou só chegar e falar, visão sistêmica é isso e ponto final. Não, existe todo um trabalho meu por trás, existe todo um conteúdo, sabe, para que a gente consiga levar o nosso cliente de uma forma muito mais tranquila, muito mais leve, porque nós vamos compreender como que ele funciona internamente e também quando está a serviço do campo sistêmico. Só que antes de eu falar do campo sistêmico, a gente precisa entender a pessoa. Se a gente não entender a pessoa, a gente não vai entender bulhufas do campo sistêmico, tá? Olha só que coisa interessante sobre o ciúme. O ciúme é uma emoção provocada por uma sensação de ameaça. Ele torna-se patológico quando a desconfiança não tem fundamento, podendo levar a pessoa a cometer atos agressivos. Quantas pessoas não param e ficam pensando, é só um ciúminho bobo, né? Então, o que eu faço? Eu gosto de mostrar pra vocês, claro, o que tem aqui por trás. Então, vamos supor, deixa eu pegar aqui, então vamos supor um negócio. Tá aqui uma pessoa, vamos colocar um ciumento, vamos colocar aqui a pessoa que está se relacionando com o ciumento e vamos colocar uma terceira pessoa. É dentro dessa dinâmica que todo mundo começa a perceber como que fica um ciumento, tá? O nosso foco é o ciumento hoje. Por quê, gente? A gente precisa ajudar esses ciumentos. Quem nunca fez atendimento com ciumento não sabe o que tá por trás disso. Quando a gente pega e vai trabalhar com um ciumento, geralmente eles não aceitam o quê? Perder, né? Eles não aceitam, é como se eles tivessem um instinto de querer aproximar e não deixar ninguém mais chegar nessa pessoa. Então, o que esse ciumento faz? Ele fecha aqui, fica só aqui. E aí ele acaba excluindo todas as outras pessoas que estão em volta. Como fica essa pessoa que está relacionando com o ciumento? Vou deixar vocês pensando, calma que eu já vou falar. Então, continuando, para vocês poderem entender essa dinâmica, eu vou continuar aqui, O ciúme se torna patológico quando a desconfiança não tem fundamento e pode levar a pessoa a praticar atos de agressividade e homicídios. Olha que profundo, gente. Esse tipo de ciúme se caracteriza por controle total do companheiro, preocupação exagerada, ideias obsessivas. Isso é muito profundo. Este é um temor que compromete a relação, pois aí existe um medo irracional de perder a pessoa amada. Quem quiser ler mais sobre esse conteúdo, eu peguei lá no site Brasil Escola, tá? Vocês ficam à vontade, depois vocês podem pesquisar. Porque eu acho muito bacana, sabe? Da gente poder entender como que funciona, né? Todo esse conceito que tá por trás de uma pessoa. O que leva uma pessoa a sentir tantos ciúmes? Então, uma coisa que é extremamente importante. Tudo é importante, né? Mas não confunda amor com ciúmes. Amor, gente, é uma coisa. Ciúmes é uma coisa completamente diferente. As pessoas têm uma péssima mania de romantizar os ciúmes. E isso acontece desde quando é uma criança. Então, por exemplo, pai e mãe chegam e fazem aqueles gatilhos. Se você não quiser, então eu vou dar pro seu irmãozinho, sabe? Mas com uma certa intenção, sabe? Você não quer? Então peraí que eu vou entregar pro seu irmãozinho. O que isso vai gerar numa própria criança? Isso vai começar a gerar, sim, né? Essa vontade do tipo, peraí, como assim? Isso aqui é meu. Então já começa a instigar. Em um certo modo, essa instigar para que a criança queira ter o que é dela, para que ela queira conquistar aquilo que seja dela, é um processo natural de todo ser humano. Mas ficar instigando a todo momento é como se ficasse criando uma certa competição internamente na mente da criança. E essa criança, quando ela se torna um adulto, ela vai fazer o quê? Ela vai se tornar um ciumento extremamente descontrolado e descompensado. Essa é a realidade. E aí, muitas pessoas acabam fazendo o quê? Quando vê um ciumento. As pessoas querem muito ficar perto. Tem muitas pessoas que fazem, sabe o quê? Romantizam os ciúmes. E isso acontece
Presta atenção nisso. Isso acontece principalmente quando as pessoas entram em um relacionamento amoroso. Vai lá, o parceiro ou a parceira é ciumento, um dos dois. E aí eles falam, é um ciúminho bobo. Ai, que bonitinho, tem ciúmes, ai, é bonitinho. Só que as pessoas começam a romantizar tanto que na hora que elas vêm, elas estão completamente dependentes dessa relação. E é aí que as pessoas acabam entrando num relacionamento abusivo sem perceber. E de repente começam, onde foi que eu parei? Né? Como que eu vim parar aqui? Romantizando aquele ciúminho bobo. Aquele ciúminho que falava, não. Um ciúme dosado de falar, presta atenção, assim você tá me desrespeitando. É uma coisa. Agora, aquele ciúme descontrolado de querer saber onde você tá, o que você tá fazendo, pra onde você vai, com quem você tava, como que você tava... Blá, blá, blá. Isso daí é um ciúme, é um transtorno. É um transtorno que a pessoa vai desencadeando na vida dela. E ela acaba fazendo o quê? Ela vai fechando a outra pessoa para que a outra pessoa também não consiga mais, né, viver a própria vida. Então eu separei aqui para vocês, por exemplo, eu fiz constelações sistêmicas. Nossa, fiz muita constelação com pessoas ciumentas que já me procuraram. Primeiro, por relacionamentos destruídos pelo excesso de ciúmes. Ciúme acompanhado de fúria. Gente, tinha um ciúme. Nossa, tinha uma mulher que ela era tão ciumenta que até durante a constelação ela ficava assim, sabe? Ela não queria nem que o bonequinho chegasse perto do marido. Eu falava, gente, né? Isso é possível? É possível. Então vinha por trás assim uma grande fúria, uma ira, sabe? Que ela queria realmente atacar. Então a gente começa a perceber que isso daí é uma coisa que não faz sentido a pessoa dar continuidade dessa forma, né? Ninguém consegue seguir adiante num relacionamento desse jeito. A primeira história estava relacionada ao quê? Relacionamentos que a mulher ela sempre destruiu os relacionamentos por causa de ciúmes. No fim, os namorados sempre se separavam dela porque ela era muito ciumenta. Então quando nós fomos observar dentro do campo dela, o que estava acontecendo? Deixa eu pegar um bonequinho. Pegar um outro bonequinho. Dentro do campo estava acontecendo o seguinte. Ela olhava para o pai como uma criança. E todas as vezes que ela olhava para o pai dela, ela tinha um amor. Isso é natural entre filhos, tá? O filho olha para a mãe, olha para o pai e ama o pai e a mãe, independente da forma como é. Só que aí, chegou quem? Chegou um irmãozinho. Chegou um irmãozinho, menininho. O que aconteceu? Ela não era mais a filhinha única. E aí o pai falava, meu menino. Da mesma forma que uma mãe fala quando vem uma menina e fala, é uma menina. Tem essas questões, gente. Não tem como. Existe esse tempo, sabe? De um pai, de uma mãe, de um filho com outro. Existe isso, essa ligação profunda. Tem pai, tem mãe que se conecta mais com um filho do que com o outro. E isso daí faz parte. Só que aí nesse caso, o que aconteceu? Quando chegou esse segundo filhinho, o que ela fez? Ela começou a sentir aquela raiva. E ela queria competir aqui com o irmão, a todo momento, o pai, a atenção do pai, o afeto do pai. E aí, quando essa menininha se tornou a mulher adulta, o que ela fez? Ela começava a sentir que todo mundo que chegasse perto... Deixa eu pegar um bonequinho. Todo mundo que chegasse perto aqui de um relacionamento amoroso dela, queria tomar dela. Porque achava que ia tomar o lugar dela. Porque a primeira memória que chegava até ela era de quando o irmãozinho dela nasceu. Então, o que aconteceu? Ela começou a desencadear esse ciúme. Chegava no fim, os relacionamentos rompiam. Então, a gente tem que prestar bastante atenção quais são essas dinâmicas que estão por trás. Porque, às vezes, ela pode vir tanto de quando éramos criança, que a gente criou nessa visão de mundo, a gente interpretou da nossa forma, mas como também pode ser algo do próprio campo sistêmico. Teve um outro também. Deixa eu mostrar pra vocês.
Teve um outro que a mulher fez o quê? A mulher, ela sempre se separava dos relacionamentos que ela tinha. Ela tinha um relacionamento, separava. Tinha outro relacionamento, separava. Não sabia o motivo. Era ciúmes. Ela falou, olha, eu tenho muito ciúmes. Chega no final, os caras separam de mim. Sempre foram ciúmes. Aí, o que aconteceu? Fomos observar dentro do campo dela. Quando a gente foi observar os motivos que a levava a ter ciúmes, de uma forma extremamente inconsciente, o que ela estava fazendo? Ela estava seguindo o destino da mãe dela. E olha como que funciona essa questão do campo sistêmico na nossa vida. O pai dela, deixa eu pegar esse bonequinho que já tá aqui. O pai dela havia morrido e a mãe dela havia ficado viúva. E aí o que ela fez? Começou a seguir o destino da mãe pela alma dela. Porque quando se trata do campo sistêmico, nós vamos observar o inconsciente, a alma coletiva, esse campo sistêmico. O que ela começou a fazer? Seguir o destino da mãe. Mas a mãe era viúva, o que tinha a ver? Ela sentia na alma dela que ela deveria continuar sozinha por lealdade à mãe. E a única forma dela fazer isso era o quê? Arrumando um relacionamento, se sabotando através de um ciúmes doentio e se separando, porque aí ela ficava livre para seguir o mesmo destino da mãe. Então, olha como que são questões muito profundas. Existem casais que brigam todos os dias. Eu não aguento isso. Exatamente, tem casal que briga todo dia. E quando é de ambos, o que está acontecendo? Calma que eu já vou falar. Calma que eu já vou chegar lá, já vou passar tudo para vocês. Então, assim, dentro de todas essas dinâmicas que a gente começa a perceber de um ciumento dentro de um relacionamento, pessoas que se separam, ou que de repente elas vivem numa relação doentia, né? Porque o outro é ciumento demais, ela não pode fazer nada, mas ela também fica ali na relação. A gente precisa sempre observar o que está por trás. Por que essa pessoa que passa do lado de um ciumento também fica nessa relação? Sendo que ela sabe aquilo que deve ser feito. É muito profundo. Então, todas as pessoas que têm esse ciúmes doentio, eles têm uma ideia muito deturpada, falando assim, mas é porque eu cuido do que é meu. E romantiza isso, achando isso a coisa mais linda do mundo. Eu cuido do que é meu, por isso que eu não deixo ninguém chegar perto, por isso que eu fico ali, de antena em pé, pra ver o que tá acontecendo. Ou senão a pessoa fala assim, isso daqui é só meu. Então, essas pessoas acabam trazendo toda essa questão, achando que isso é bonito e que vai manter a outra pessoa na relação. Fibromialgia pode estar ligada a ciúmes doentio? Não, nada a ver. Não tem nada a ver, tá? Agora, o que acontece dentro de toda essa dinâmica de uma pessoa ciumenta? Por que ela age dessa forma? Vamos trazer aqui de novo para você entender? Olha só. Lembra que eu contei aqui da primeira cliente que eu atendi? Primeira história? Ela queria trazer essa consciência, né? Do tipo, ela queria trazer esse vínculo dela com o pai. Só que ao mesmo tempo, o pai estava dando atenção pro outro irmãozinho. Como que ela se sentia? Porque existe um motivo que desencadeia para que essa pessoa continue dessa forma. Não somente essa, como também essa outra história que eu contei da outra mulher. Deixa eu pôr aqui a outra mulher. O que elas estavam trazendo como emoção? As emoções vieram com insegurança. Elas se sentiam inseguras, desprotegidas a todo momento, onde elas queriam levar proteção. Eu preciso proteger o que é meu. Isso está muito relacionado ali a um senso de justiça, sabe? A um senso de equilíbrio. Tudo isso faz parte da consciência pessoal. E aí também trazia a falta de confiança interna. E é profundo isso, porque ela começava a olhar, peraí,
Se aconteceu isso, então eu não tenho como me apegar e acreditar que eu realmente sou uma pessoa amada, ou que realmente eu sou uma pessoa capaz, ou que realmente eu consigo fazer algo por mim, ou que eu posso confiar no meu taco. Olha que profundo. E uma outra, a pessoa tem muita baixa autoestima. Porque ela começa a se comparar com tudo, com todo mundo, e ela acha que tudo e todo mundo que chega perto são pessoas que vão agredir ou tomar um lugar. Profundo, não é? É, gente. O ciúmes acaba fazendo o quê? Fazendo com que as pessoas, elas acabam destruindo os próprios relacionamentos delas. Agora, eu quero contar para vocês quais são as origens dos ciúmes. A origem dos ciúmes na constelação sistêmica é o desejo oculto de que o outro saia da relação e esse ciumento não assuma nenhuma culpa de nada. Porque ele nunca é o culpado. O culpado é sempre o que tá ali, que de repente olhou pro lado, que de repente, sei lá, conversou com alguém. O ciumento nunca tem culpa de nada. Então o que ele faz? Ele quer que o outro saia da relação. Aí você pode perceber o seguinte. Você vai olhar e vai falar assim, Pri, peraí. Calma, deixa eu entender. Você tá querendo dizer então que o ciumento apaga o brilho do outro. O ciumento, ele tá fazendo o quê? Gente, ele suga, ele vai sugando tudo que tá aqui no outro, tudo que o outro tem a oferecer. E aí, o outro, a pessoa que sai da relação de um ciumento, essa pessoa, ela também sai sem nenhuma culpa de nada. Ela pega e fala assim, eu saí da relação, nossa, graças a Deus, porque aquele cara era um louco. Aquela mulher era uma louca. Quem já ouviu pessoas falando dessa forma? Eu já ouvi bastante. Porque tem pessoas que de repente elas acabam entrando em situações que são também questões do próprio campo sistêmico, né? A pessoa que passa ali do lado, né, que acaba entrando numa relação de um ciumento, ela sempre traz essa questão. Às vezes não somente dela, mas ela traz questões do próprio campo sistêmico para estar em relacionamentos assim. É tudo inconsciente, tá? Tudo que acontece é inconsciente, sem a gente perceber. Porque a gente, querendo ou não, nós somos criados de uma forma muito deturpada. Todo mundo, desde quando era criança, às vezes a criança sentia um ciúminho, a gente mesmo sentia um ciúminho, aí a mãe, que bonitinho, ciúminho. E aquilo vai falando, é bonito, eu posso fazer, não, é meu, e fica naquela coisa, né? Aí de repente tem ciúmes ali do irmão, tem ciúmes do outro, e aí começa a crescer, vira aquela pessoa ciumenta, e porque acha que tá bonitinho, porque é uma forma que eu acredito, que eu tô amando, que eu tô cuidando do que é meu, e na hora que a gente vai observar, na verdade não, né? Na verdade é completamente diferente disso. A nossa alma, ela começa a fazer o quê, né? Se a gente é muito ciumento, a gente começa a querer afastar as outras pessoas de nós, sem a gente perceber. Um outro caso que está por trás é confirmar e intensificar a crença de um sistema. Pode ser uma crença de família ou também um destino de alguém. Então, olha só. O que seria uma crença de família? Vamos supor que a pessoa é aquela questão que eu acabei falando. O destino que essa cliente estava seguindo, que era da mãe dela que estava viúva. O que ela fez? Ela se separava, ela dava um jeito de separar através dos ciúmes para seguir o destino da mãe de ficar sozinha, de não ter mais relacionamento com ninguém. Isso daqui é um destino de família. Uma crença de família já está relacionado a, por exemplo, é bonitinho uma criancinha sentir ciúmes, ou de repente a pessoa começa a ver uma reprodução dos pais aqui de ciúmes, ela começa a reproduzir aqui, acaba sendo uma crença da mãe, do pai, e que a pessoa acredita que é assim que se salva um relacionamento amoroso, tá? É muito profundo. A minha sempre falava que quando eu era ciumenta não me sentia assim, até ficava triste.
A minha falava que eu era ciumenta. Não me sentia assim. Quando essa pessoa ciumenta também está dentro de uma relação e ela acaba também se separando, agindo dessa forma para romper a relação, ela também traz uma dor muito profunda. Porque ela acredita de alguma forma que ela também vai fazer mal pro parceiro. Viu? Ela acredita que ela vai fazer mal pro outro. Então ela, antes de fazer mal pro outro, ela se separa. Ela faz algo, ela mostra através dos ciúmes, da fúria, da ira dela para que o outro saia da relação e que ela não faça essa pessoa sofrer de uma outra forma. Profundo, respira fundo, gente. Uma outra coisa, qual outra forma que essas pessoas ciumentas fazem, né, dentro da relação? Por que elas fazem isso? É pelo medo de serem abandonadas. Pelo medo que elas têm de ser abandonadas pelo parceiro ou pela parceira, elas acabam abandonando primeiro. Elas dão esses chiliques de ciúmes para que o outro saia da relação. Fala, não, tá doido, nossa senhora, eu tenho que ficar longe mesmo. Profundo, né? Agora, eu trouxe até uma frase do Bert Hellinger, que é de um livro dele lindo, que é A Simetria Oculta do Amor. A frase é assim, ó. Se você olhar honestamente, talvez perceba uma pressão sistêmica empurrando você para longe do seu parceiro. Isso ele estava dizendo para uma mulher ciumenta. Quando a gente fica dentro da percepção do campo, a gente começa a perceber que há realmente uma força que repele o ciumento da relação dele. É muito interessante. Racionalmente, o ciumento acredita que ele está defendendo alguma coisa aqui. Mas a alma dele traz uma outra questão, traz uma outra força, uma outra energia. Que é do quê? De repelir. É muito profundo. Pri, estão me perguntando aqui, Pri, mas tem como, né, mudar essa questão de um ciumento? Tem como eu ajudar um ciumento? Ou ajudar meu namorado, ou minha namorada, meu marido, minha esposa? É colocar um de frente pro outro. Gente, quem pode fazer isso? Qualquer pessoa, tá? Para ser constelador sistêmico, você não precisa ser somente terapeuta, você pode ser uma pessoa qualquer, assim, tipo, tá, Pri, eu quero ser constelador, você pode, sabe? Você pode, desde que você tenha conhecimento, é claro, né? Para poder fazer todos esses movimentos. Então, olha só. Tem uma frase do Bert que eu separei aqui que eu acho muito bonita, né? E ela traz uma frase de cura para a reconciliação desse casal, para a reconciliação também do sistema. Só que, antes de tudo, dentro das constelações é muito claro que a gente traz a pessoa para a realidade. A gente não vai ficar alimentando ilusão, a gente não vai ficar alimentando ideias, a gente vai trazer a pessoa para a real. O que é real é isso daqui, pronto, tá? A frase é a seguinte, vocês podem anotar. Cedo ou tarde, vou perder você. É profundo. Vou repetir. Cedo ou tarde, eu vou perder você. Por quê, gente? O ciumento em si, ele não quer perder. Ele acredita que é dele, que tudo é dele. Ele, sabe, tipo, tá ali no transtorno obsessivo dele. Né? É uma obsessão. Não tem outra palavra, sabe? E quando a gente traz a pessoa para a realidade, a gente acaba trazendo essas frases com clareza. O que tem de errado? Cedo ou tarde eu vou perder você sim. Por quê? Tem o destino, as pessoas morrem, sabe? Acontecem questões mais pra frente que de repente podemos ficar juntos ou talvez não, né? Profundo. É forte, mas é o que traz o ciumento pra realidade. Porque ele para de ficar relutando, é só meu, é tudo meu. Ninguém olha porque é meu, ele é meu, sabe?
Sai dessa ideia. Sai dessa ideia. Isso faz mal. Isso faz mal. Adoece as pessoas. O ciumento, ele não adoece somente ele, mas ele também adoece todas as pessoas que estão em volta dele. É doido. Doidão mesmo. E quando o ciúme é pelos bens materiais, a mesma coisa. A mesma coisa. Gente, bem material é a mesma coisa. Nada é nosso para sempre. Nada nos pertence. Nada nos pertence. Vocês têm noção? É literalmente a gente conseguir sair dessa ideia de controle do outro. Ninguém controla ninguém. Sim, tira toda a nossa autoestima. Total. Então, é sempre sobre isso. O ciumento adoece todo mundo que está em volta. Se a gente hoje é ciumento, a gente tem essa possibilidade de mudar. Porque a gente... E outra coisa, a gente só muda quando a gente faz... Ah, minha nossa, eu não acredito que eu tava fazendo isso. E é como se caísse uma venda, sabe? Porque a constelação sistêmica é isso, ela desvenda a gente, ela tira o nosso olhar de ilusão, sabe? Ela traz a gente com o pé na realidade e a gente olha com clareza. Quer uma coisa mais clara do que essa? Ninguém dá conta de ficar do lado de um ciumento. Olha só, pode ser amigo, pode ser namorado, pode ser parceiro, pode ser marido, pode ser esposo, pode ser o que for. Ninguém dá conta de ficar do lado de um ciumento. É tudo chato. Ninguém dá conta, porque vai sugar. O que ele vai fazer? Vai tirar o brilho do outro. Profundo.